Fala pessoal, vamos lá continuar as nossas videoaulas hoje com assunto novo, né? Vamos lá para a gente caminhar com a matéria. A matéria de hoje vai ser função composta, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ela e depois fazer alguns exercícios. Função composta, né? Seja a definição dela são duas funções, é a função A em B e função B em C. Duas funções, função composta de g com f é a função h em c, tal que a h de x igual a g de f de x. Então, a gente vai ter que são duas funções que elas têm inter-relação uma com a outra, entre uma sendo a imagem da outra, tá? Então, ver aqui. Como a gente pode ver aqui, ó, a função f de a em b e a função g de b em c. E aqui a gente vê a composta g em f. Ela obedece aquelas mesmas relações de classificação de função, mas elas são compostas diretas porque elas têm uma função intermediária aí, né? Aí aqui a gente tem um exemplo, né? Sendo A conjunto 2, 3 e 4, B 7 e 9 e C 10, 20, 30 e 40, considere a função f de A em B, g de B em C, tais que 2 e 7, 3 e 9, 4 e 11. E G, 7 com 10, 9 com 20, 11 com 30. Então, aqui ele está dando os pares ordenados, né? Os pares ordenados de A em B na função f é 2 com 7, 3 com 9, 4 com 11. E os pares ordenados de B da função g de B em C é 7 com 10, 9 com 20, 11 com 30. Então, a gente tem a função composta g em f, a gente tem a relação A com C. Ó. Tal que a composta de g com f de x é igual a gf de x. A gente vai ter que a função composta vai ser uma delas sendo x da outra função. Ó. Nesse caso aqui, ó, g composto com f, o f de x, né, que é a função f, que é a função que representa f de x, ela vai estar denominando x da função g. É tal que g composto f, ó, 2 com 10, igual está aqui, ó, 2 com 10, 3 com 20, 40 com 30. Note que o domínio contra domínio, a imagem da função composta g com f, são tais que domínio de g composto f é igual a h, contra domínio de g composto f é igual a c, e a imagem é 10, 20 e 30. Ó. No caso aqui, a gente viu que o domínio é o a, que faz parte da primeira função, e o contradomínio é o c, que faz parte da segunda função. Por isso que é uma função composta de uma em outra, tá? Aqui a gente tem o segundo exemplo, sendo M0, 1, 2 e 3, N 5, 7, 9, 10 e P menos 1, 2, 5 e 8. Considere as funções G de M em N, F de N em P, tais que G, os pares ordenados de G, 0, 0 e 5, 1 e 7, 2 e 7, 3 e 10, e os pares ordenados de F é 5 menos 1, 7 e 2, 9 e 5 e 10 e 5. Então, a gente tem aqui, de novo, aquela mesma relação. A função g de m em n, no caso da função g, m, domínio, n contra domínio. Na função f, nesse caso aqui, de n em p, sendo n domínio, p contra domínio. E a composta de f em g, ó, note que aqui vai estar, alterou a ordem, tá, galera?
de M em P. Então, eu vou estar pegando o domínio da primeira com contra-domínio da segunda. Ok? A função composta G em F em G, de M em P, tal que F composto em G igual a X, ó, F, o G de X, ó, que é a função composta aqui, ó, ela substitui o X na função F. É tal que composto de F em G é igual a 0 e menos 1, a 1 e 2, a 2 e 2 e a 3 e 5. Note que o domínio contra o domínio e a imagem da função f composta em g são tais que o domínio de f composto em g é m, que é o primeiro cônjuge, que é o domínio da primeira função. O contradomínio de f composto em g é p, que é o contradomínio da segunda função. E a imagem são os elementos do contradomínio que têm um valor respectivo de x, né? No exemplo 3, ó, sendo f de R em R, né, função dos reais nos reais, e g também de R em R, duas funções definidas como f de x mais 2x, f de x igual a 2x mais 1, e g de x é igual a x ao quadrado menos 1. Aqui a gente já vai usar o número, uma expressãozinha mesmo, uma função. Às vezes fica mais fácil da gente perceber, olha só. Letra A, f composto em g. Ó, se eu tenho a função f, que é 2x mais 1, e tenho a função g, que é x ao quadrado menos 1, a gente tem que ver aqui, ó, f composto de g de x é igual a f de g de x. Aí, ó, o 2, que é da fórmula, substituir o x por g de x, mais 1, ó. A primeira função é a função base e a segunda função é a função que vai substituir x nesse caso aqui. Então, eu vou ficar com f composto de g de x vai ser, g de x vale x ao quadrado menos 1. Substituir g de x aqui, ó, mais 1. Fiz a distributiva, 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes menos 1, né? Vai ficar com menos 1 aqui, menos 1 com menos 1, menos 1 com mais, menos 2 com mais 1, menos 1. Aí eu vou ter aqui, ó, f composto de g de x é igual a 2x ao quadrado, que foi o resultado dessa multiplicação aqui, menos 1, porque, ó, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Basicamente é isso. Eu vou pegar uma função. A primeira função dessa regra de composição aqui vai ser a minha função base. E a segunda função vai ser a função que eu vou substituir no lugar de x. Basicamente é essa relação de função composta. Na letra B a mesma coisa, só que a letra B está invertendo. Ó. G composto em F. Aí aqui eu tenho F, tenho G, que é a mesma função. Só que aí, quem é a base dessa vez? A base dessa vez é G. Então, eu vou ter que G, que é x ao quadrado, é a base. Então, aqui, a base é x ao quadrado menos 1. Quem substitui o x é f de x. E o f, 2x mais 1. Então, substituindo, x ao quadrado, que é em G, eu vou substituir por 2x mais 1, elevado ao quadrado menos 1. Vou fazer aqui o produtinho notável, né? Vai ficar com 4x ao quadrado mais 4x. Aqui vai ficar isso aí vai ficar com isso aqui. Então, g composto em f vai ser 4x ao quadrado mais 4x. Tá ok, gente? Porque aqui, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x, 4x, vezes 1, 4x. Quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, cancelou. Então, vou ficar com x ao quadrado mais 4x. Na letra C,
ele pede de f em f. Então, o f vai ser tanto base, como vai ser a substituição. A base, no caso aqui, ó, a função base é f de x é igual a 2x menos 1. Se a composição é de f em f, ó, onde tem x, eu vou botar f de x. Vou ficar com 2f de x mais 1. Substituindo, ó, f de x não é 2x mais 1. Substituir por 2x mais 1. Fiz a distributiva. Fiquei com 4x mais 3. Eu sempre tenho que lembrar isso, né? Eu posso ter a relação de duas funções distintas ou posso ter essa composição com a mesma função. Aqui na letra D é a mesma coisa, só que a composição de f de g em g. Então, g vai ser base e g vai ser a substituição. Aqui no caso, ó, g de x elevado ao quadrado menos 1. G de x é x ao quadrado menos 1. Então, vou fazer aqui a mesma coisa. O quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, x elevado à quarta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, menos 2x ao quadrado. Quadrado do segundo, menos 1 vezes menos 1, 1. Com menos 1 de fora, cancelou, fiquei com x à quarta menos x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Observação para a gente ver essas partes de função composta. De modo geral, composto de g de f de g em f, ou de f em g, na verdade, aqui, né, ao contrário, porque é o f que substitui, né? De f em g é diferente de g em f. Então, a gente tem que ter atenção por isso aí, porque se as funções são distintas, a ordem delas vai importar. Porque quem vai ser a base, quem vai ser a substituição, vai mudar nisso aí, né? Ou seja, a composição de função não é comutativa. Então, a ordem dos fatores e a ordem das funções que você vai usar para cada elemento vai fazer diferença. Segunda observação. A composta de G com F, ou seja, G com F, só está definida quando o contradomínio de F é igual ao contradomínio de G. Tem isso também. Só é uma função composta de uma com a outra quando o contradomínio bate com o contradomínio da segunda função, tá? Terceiro, sendo função de A em B e de G e função G de B em C e função H de C em D, três funções estão H compostas H com G composto com F igual a H composto com G composto com F. Então, aqui só vai mudar a separação de quais você vai compor primeiro, né? Ou seja, a composição de funções é associativa. Então, ela é associativa, mas ela é não comutativa. A ordem que você vai usar isso aqui, ela é importante, mas quando você separa, para você fazer em 3, quando você separa de 2 em 2, não vai dar diferença no final. Galera, função composta é bem tranquilo, essa relação, esses conceitos aí que eu acabei de falar com vocês. Realizem aí o exercício da página 133, de 1 a 6, por favor. E vão me mandando foto aí na resolução de vocês, que aí na próxima aula a gente corrige. Valeu aí, grande abraço, fiquem todos bem e em breve estaremos juntos de novo. Grande abraço.